Deus, o povo te louva. Deus, o povo te louva. Não há outro acima. Tu és único. Poderoso e santo. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje eu gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 18 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Pessoas inteligentes, mas que usam sua inteligência para o mal. O caso apresentado por esses líderes religiosos, que são pessoas que têm conhecimento, são pessoas inteligentes, mas usam sua capacidade para o mal. O caso apresentado é fictício, numa tentativa desesperada de vencer com perguntas e argumentos difíceis, vencer a Jesus. Lembre-se, esta é a última semana de Jesus, antes de ser morto e ressuscitar. Portanto, é uma semana decisiva para o cumprimento de seus propósitos espirituais que estão ficando cada vez mais claros a todas as pessoas. Os saduceus chegam diante de Jesus porque são anti-ressurreição. Não acreditam que Deus é capaz de ressuscitar os mortos e pensam que Jesus também não terá resposta para o caso apresentado por eles. Negam a existência da ressurreição, afirmando que não há vida após a morte e que o Antigo Testamento exclui essa possibilidade ao apresentarem o caso do levirato, baseado em Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6, que exige que o irmão de um falecido, sem filhos, case com a viúva, dando descendência ao seu irmão. A história apresentada é de uma família que tinha 7 irmãos, onde o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. E assim, todos os outros casaram com a mulher e foram morrendo um após o outro, sem deixar filhos, e por fim morreu também a mulher. O pensamento desses homens, puramente material e humano,
levam a pensar que Jesus pensa do mesmo modo e por isso fazem a pergunta maliciosa sobre o que eles mesmos não acreditam. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Essa pergunta não faz o menor sentido, uma vez que eles mesmos não acreditam na ressurreição. Tentam vencer Jesus com essa situação complicada numa tentativa de ridicularizar a ideia de ressurreição e simultaneamente desacreditar a pessoa de Jesus. São pessoas inteligentes, mas que usam a sua capacidade de inteligência puramente para o mal e sem o mínimo desejo de aprender. Vêm com mentes fechadas e com o único intuito de apanhar Jesus numa contradição. Mais uma vez, o nosso Senhor responde à questão com maestria, sem cair na armadilha que foi preparada. O importante, Jesus vai mostrar, é a esperança de vida eterna. E Jesus, com a sua resposta, acaba com as pretensões dos saduceus, ensinando com maestria uma lição preciosa sobre a eternidade, sobre o mundo por vir. Jesus revela com a sua resposta o engano de seus opositores, que reside no fato, ele diz, de não conhecerem nem a Escritura, nem o poder de Deus. Pois tanto um, a Escritura, quanto o outro, o poder de Deus, afirmam a ressurreição, dando condições para a vida eterna. Os saduceus sabem muitas coisas sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Isso significa que não basta conhecer a Escritura de capa a capa, se nós não aplicamos em nossa vida aquilo que aprendemos. E você sabe muito sobre Deus? Pouco vale o conhecimento sobre Deus, se nós não vivermos de acordo com os seus ensinos, se não confiarmos no seu poder. A Escritura e o poder de Deus é que possibilitam a ressurreição. Logo, nesse momento, Jesus divide a resposta em duas partes. Primeiramente, o entendimento correto sobre a ressurreição é necessário. A vida eterna será espiritual e não material. Portanto, na ressurreição, seremos como os anjos, ele diz. Ou assexuais, não há sexo no mundo por vir. O casamento é permanente, mas dura até que a morte de um dos cônjuges aconteça. Na vida futura, casamento não será necessário e as condições terrenas não se aplicarão mais, pois tudo se fará novo. A outra parte da resposta de Jesus afirma que Deus é Deus de vivos e não de mortos. A própria natureza eterna de Deus já nos ensina sobre a ressurreição. Quem confia em Deus e no seu poder, confia na vida futura. Confia que haverá ressurreição. Que a vida futura será mantida, sustentada pela vontade e poder de Deus. Se confiamos em Deus, somos motivados a confiar na vida futura
e na eternidade. E isso nos motiva a viver cada dia conforme a sua vontade, conforme os seus ensinos. Qual a motivação que você tem para fazer a vontade de Deus? Se a ressurreição, se o mundo por vir, se a sua graça não te motivar, o que motivará você nesse mundo e a mim a fazer a vontade do nosso Pai? O exemplo citado por Jesus é a palavra de Deus, a Moisés na sarça ardente, quando ele se apresentou como Deus de vivos e não de mortos. Deus se declara o Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, mortos há centenas de anos, e diz: eu sou o Deus deles, como se ainda eles estivessem vivos. E de fato permanecem vivos na presença de Deus. Deste modo, nós temos a certeza de vida após a morte, porque Deus é o Deus do passado, do presente e especialmente do futuro. Não sei o que você está passando hoje, mas confie em Deus, que tudo isso passará. E na ressurreição, tudo isso que nós vivenciamos aqui será esquecido. Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque Deus tem poder para vencer a morte e nos deu provas disso, ressuscitando Jesus para não mais morrer. A fidelidade e o poder de Deus garantem a certeza da nossa ressurreição. Você crê nisso? Eu creio. E que isso nos motive a cada dia viver de acordo com a vontade do nosso Pai. Ele é o Deus dos vivos que Jesus pregou e que nós devemos pregar. Aquele que ressuscita e garante a vida eterna ao seu povo. Esse é o Deus a quem nós servimos e que nos dá a garantia e a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe. Poderoso e santo.